em vocês. Diz a Bíblia Sagrada que aqueles homens de Judá, 3.000 homens, foram até uma caverna onde estava Sansão e disseram: olha, Sansão, você não sabia que os filisteus reinavam sobre nós, porque você destruiu as suas searas. E diz a Bíblia Sagrada que 3.000 homens de Judá amarraram Sansão e os conduziam até os filisteus. Irmãos, quando eu vejo isso aqui, eu fico de boca aberta, porque quem amarrou Sansão não foi inimigo. Quem amarrou Sansão foi seus próprios irmãos da sua linhagem do povo judeu. Veja que quando Sansão ele foi amarrado e conduzido até os filisteus, diz aqui a Bíblia que os filisteus eles vinham contra Sansão, alegre e contente para prender e matar Sansão. Mas diz a Bíblia que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Sansão ficou cheio do Espírito Santo e quebrou as cordas, rompeu as cordas, e diz a Bíblia Sagrada que Sansão ele pegou uma queixada de jumento, irmãos, e matou 1.000 homens filisteus. Glória a Deus. Quando Sansão matou aqueles homens, vai dizer a Bíblia Sagrada que Sansão ele se achou o cara. Porque diz aqui no versículo de número 16 que nós lemos: então Sansão disse, com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento, feri a 1.000 homens. Ele achava que ele tinha matado a 1.000 homens com as forças próprias. Sansão esqueceu que ele matou os filisteus, porque Deus estava na vida dele. Aleluia! Sansão esqueceu que ele matou os filisteus, porque Deus veio sobre a vida dele. Irmãos, ninguém faz nada sem que Deus esteja presente. Jesus, ele disse: vocês não podem fazer coisa alguma sem que a minha presença esteja convosco. O que você faz é porque Deus está com você. A vitória que você recebe é Deus que lhe dá. A conquista que você recebe é porque Deus tem achado graça na sua vida. Aleluia! Mas diz aqui a Bíblia Sagrada, meus irmãos, que Sansão falou: eu matei 1.000 homens, eu acabei com 1.000 homens. E diz aqui a Bíblia que Sansão foi numa caverna, porque Sansão estava exausto, estava cansado. Aleluia, porque um homem natural ele não pode matar 1.000 homens. Um homem natural não pode, irmãos, matar 1.000 inimigos, não pode, porque as forças acabam, as forças vão embora. Aquilo foi um ato sobrenatural de Deus para Sansão. Nessa tarde Deus está lhe dizendo: aquele que se levanta contra você, aquele que vem contra a tua vida, eu vou abater por amor a você. Tem pessoas, irmãos, que se levantam, tem pessoas que se levantam e vêm pelejar contra nós. A palavra diz, meus irmãos, que os nossos inimigos estão dentro de casa. E eles se levantam, eles querem se levantar, eles querem pelejar contra a sua vida, contra a minha vida, esquecendo que você pertence a Deus, esquecendo que você é servo de Deus, esquecendo que Deus é quem peleja por você. Não importa quem se levantar contra você, o que importa é que Deus é quem vai pelejar a tua peleja e Ele vai levar. Aleluia! É Deus quem peleja, irmãos. É Deus quem guerreia. Nunca se esqueça disso. Eu venci porque eu fiz isto. Eu conquistei porque eu lutei. Não, você vence, você conquista, porque é Deus que abençoa, é Deus que abre as portas, é Deus que levanta, é Deus que bate basta, é Deus que trabalha, é Deus que faz milagre na nossa vida. Você não vence sozinho não, irmão. Você não vai vencer sozinho não, aleluia. Você vai vencer porque Deus ele vai te ajudar. Olha para o teu irmão e diz assim: você vai vencer. Diga, você vai vencer. Você vai vencer. Porque Deus ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Aleluia. Glória. Deus ele vai te ajudar a vencer. Eu creio. Agora quando você vencer, não se esqueça quem você é.
Quando você vencer, não se esqueça quem você é. Não deixe de ser humilde como você é. Porque Deus não quer ver você soberbo dentro dele, não. Tem crente, irmão, que quando recebe a vitória fica soberbo, exaltado, orgulhoso, besta, orgulho besta. Aleluia. Porque você só está na posição que você está porque é Deus que coloca. Você só tem porque é Deus que lhe dá. Se você se levantou hoje, foi Deus que levantou você. Se você abriu os olhos hoje, foi Deus que abriu teus olhos. Se você está respirando, é porque Deus é teu oxigênio. Aleluia! Glória! Tudo que você recebe é a de Deus para a sua vida. Mas Deus aqui, irmãos, a Bíblia que Sansão, ele ficou dentro de uma caverna. Ele entrou na caverna cansado. E na caverna ele falou assim: Senhor, eu sei que esta vitória aí não foi eu que fiz, foi o Senhor que fez. Mas eu estou exausto, eu estou cansado. Não é assim que você muitas se sente? Exausto, cansado, fatigado. Eu estou cansado, Senhor, eu pelejei tanto, eu guerreei tanto, eu trabalhei a noite toda, eu orei, eu jejuei, eu faço a tua obra, mas eu estou cansado. Aleluia! Eu estou cansado e fatigado, Senhor. Será que eu vou morrer nesta caverna? Será que depois de tudo isso, Pai, eu vou morrer nesta caverna? Aleluia! Porque, irmãos, é o sentimento natural do crente. Ele está no campo, ele está pelejando, ele está guerreando, mas chega um momento que ele se acha cansado e fatigado. E aí que está o perigo. Porque muitas vezes o diabo ele vai esperar esta ocasião para entrar e derrubar e destruir a sua vida. Mas Sansão, ele clamou a Deus. Sansão na caverna, ele clamou a Deus. Diz aqui no versículo 19: então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito o tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama. Olha para o termo, diz assim: nas horas da dificuldade, da frieza, da tristeza, não pare, diga clame. Aleluia. Nas horas mais difíceis da sua vida, não pare. Porque se você parar, aí vai ficar como Elias. Elias, ele matou 850 sacerdotes no Monte Carmesim. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando Jezabel disse: olha Elias, eu vou te matar, Elias correu, foi para Beceba, ficou no deserto, debaixo da árvore, ele pediu a morte. Ele falou: Deus, basta. Leva a minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Porque ele ficou cansado, afadigado. E quando o crente está cansado e fatigado, irmãos, isso acontece. Esse sentimento vem no coração: eu vou parar, eu vou desistir, vou ficar em casa, não vou mais fazer a obra. Mas Deus nessa tarde está dizendo: neste momento de fadiga, de cansaço, de dúvida, clame a mim, porque quando você clamar, eu vou mandar água e vou levantar você. Aleluia! Nesses tempos, irmãos, clame a Deus. Não queira ficar dentro da caverna, não. Se você está dentro da caverna, mas clame a Deus, porque Deus manda urubu, Ele manda carne, Ele manda pão, Ele manda água, Ele manda renovo para a sua vida. Glória! Mas tem crentes, irmãos, que estão na caverna, estão morrendo espiritualmente. Tem crentes, irmãos, que estão na caverna, mas estão morrendo espiritualmente. Mas Deus, Ele tem água para você. Aleluia. Olha para o texto e fala assim: Deus tem água para você. Água para você. Deus tem água para você, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus.
Deus, Ele tem água para você. Olha o que falou Jesus, irmãos. Aleluia. Jesus respondeu e disse-lhe, João 4, versículo 13: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É Deus. Deus tem fontes de água para você. Deus não vai deixar você morrer na caverna, não. Você tem chamada, você é escolhido. Você tem privilégio. Deus chamou você, lhe salvou para uma grande obra. O diabo, ele quer parar você. O diabo, ele quer parar a tua chamada. Ele quer parar o teu ministério. Mas nessa tarde, o Senhor está falando assim: eu não vou deixar você morrer por causa da promessa. Deus tem promessa na sua vida. O que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir, porque Deus é fiel. Aleluia! O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Você não vai morrer, você não vai ser enterrado, não. Você não é peru para morrer em véspera, não. Deus, Ele tem o melhor para você. Ele vai mudar a tua história, Ele vai mudar a tua situação. Deus tem água na vida, na tua vida. Ele vai renovar você nessa tarde. Porque o tempo, irmão, não chegou não, viu? O tempo de parar chegou ainda não. Aleluia. Enquanto o noivo não vem buscar a sua noiva, vamos continuar a caminhada. Se o crente ele para, ele morre espiritualmente, irmão. Se o crente não ora, não lê Bíblia, não vai para a igreja, não faz a obra de Deus, ele morre espiritualmente. Ele pode até vir para o culto, mas vem como um cadáver. E ele vem porque o Espírito Santo é quem traz ele, empurra ele, vai para o culto. E quando ele chega no culto, aí Deus renova a vida dele. Deus dá vida a ele, aleluia. Porque, irmãos, me diga se você conhece o crente dentro da caverna, se ele está de pé diante de Deus. Não fica não. Ele não tem mais vontade, irmão, de ler Bíblia. Não tem mais vontade, irmão, de orar. Não tem mais vontade de fazer mais nada. Ele fala assim: deixa a vida me levar. Por quê? Porque eu estou dentro da caverna, irmãos. E a tendência é que ele quer morrer. Aleluia. Acabar com a vida dele espiritualmente. Voltar para o Egito, para o mundo, e fazer o que não agrada a Deus. Mas Deus, Ele tem água para você nessa tarde. Aleluia. Deus tem para você renovo nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. Mas Deus quer que você venha clamar a Ele. Aleluia. Clamar é gritar, irmãos. Sansão, ele gritou: Deus, não me deixa morrer nessa caverna. Deus, não me deixa morrer nesse lugar. Aí Deus abriu uma brecha. Uma rocha mandou para ele uma água. Você tem que clamar a Deus, aleluia. Você tem que pedir a Deus. Sabe por quê? Porque quem clama a Deus, ele abre brecha. Quem clama, ele abre fenda, ele abre porta. Ele traz solução, ele traz, aleluia. Mas você tem que clamar. Tem que pedir nessa tarde a Deus. Fique de pé nessa tarde, vamos fazer uma oração aqui. Labada camando, orevidácia. Glória a Deus. Labada camando, é tempo de clamar, irmãos. Está difícil, tá, mas clama. Está difícil para você, mas clama a Deus. Eu não sei o que você está precisando. Eu não sei o que você está, aleluia, necessitando. Jesus, Ele sabe. Você vai clamar nessa tarde. É como aqui foi dito, irmãos. Precisamos levar a sério. Quando Jesus Ele fala, leve a sério.
porque acontece em nossa vida. Pai das luzes, eu lhe peço nessa tarde, Senhor, aqui está a tua igreja reunida na tua presença, Pai. Meu Deus, eu não sei nessa tarde o que ela está precisando, necessitando, Senhor. Mas eu lhe peço em nome de Jesus, venha nessa tarde, Pai, socorrer, venha nessa tarde, Pai, renovar, Senhor. Ó Deus, eu lhe peço, tu sabe a situação do teu povo, tu sabes, Senhor, a necessidade da tua igreja. Eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, trabalhe nesse lugar, trabalhe no nosso meio, Senhor. Meu Deus, eu não podemos ver nessa tarde, entra na salvação, entra na libertação, Senhor. Faça, eu lhe peço uma obra nova, porque a tua palavra diz, esse eu faço uma coisa nova, Senhor. Eu lhe peço nessa tarde que o Senhor possa levantar a tua igreja, levantar teu povo, ó Deus amado, estenda tuas mãos sobre esse lugar, Senhor. Meu Deus, ouça o clamor da tua igreja, ouça a oração da tua igreja, meu Deus amado, abre no porta, abre janela, Deus dá escape, Senhor, resolve as nossas causas, Ele peça nessa tarde, entra com salvação, com libertação em nossa casa, meu Deus amado, renova as forças, renova, Senhor, a fé nessa tarde, Pai Santo, em nome de Jesus, escute o teu povo nessa tarde, Senhor. Aleluia, glória. Aleluia, glória, aleluia. Nessa tarde, Senhor. Oh, Grande nessa tarde, meu Deus, nessa tarde, grande nessa tarde, aleluia. glória, Deus, Jesus, eu lhe peço, Senhor, Deus, faça livramento, coisas Deus grandes, de faça paz. coisas novas, Senhor, opera maravilha nessa tarde, Senhor, venha despertar o teu povo, aclamar a tua presença, meu Deus, em nome de Jesus, derrama a tua graça, o teu poder na nossa vida, Senhor, vem nos encher nessa tarde, ó Deus, vem passear nesse lugar, Senhor, opera maravilha, meu Deus amado, em nome de Jesus, continua com as tuas mãos estendidas, ó Deus, continua, ó Pai, operando, meu Deus, Ele faz nesta tarde, que o Senhor pode visitar os enfermos, os doentes, Senhor, levanta dos leitos, levanta da cama, da saúde, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Faça, meu Deus, o que o Senhor aconteceu nessa tarde, Senhor. Escuta a tua igreja orar. Ora, igreja, nessa tarde. Ora, clama. Abra sua boca e clama. É tempo de clamar. É tempo de clamar. Clama, meu Jesus. Meu Deus, eu te peço nessa tarde, Senhor. Que o Senhor possa abençoar o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja. Abençoa o teu servo, Senhor. Que cada um nessa tarde venha a passar aqui no posto de vitória. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a te agradar, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, ao falar do teu querer. Ajuda para a tua igreja. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Jesus. Meu Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Porque a tua palavra diz, clama a mim e responderei. Eu lhe peço, Pai, faça teu querer, tua vontade, em nome de Jesus. E você diz amém. Amém. Tome seu assento. E aqui eu quero agradecer a oportunidade.